Boa noite a todos. Na edição do dia 24 de outubro, pelo Diário Oficial do Município, foi publicado um extrato da audiência pública para a data de hoje, para tratarmos sobre as peças do orçamento de 2024, que seria a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Essas peças que irão nortear a administração do município para 2024. Eu comunico que se encontra aqui presente o senhor Milton Morini, que é o proprietário e responsável técnico pela Datacom Contabilidade, que vai passar para a gente aqui uma explanação geral sobre o orçamento do município. E passo a palavra para o senhor Milton, para que proceda as explicações, e logo em seguida, depois a palavra fica aberta para alguns questionamentos das pessoas presentes. Boa noite para todos. Então, com relação ao orçamento, né, do município de Fartura para o exercício de 2024, a gente tem a dizer que o orçamento foi... Essa é uma peça de planejamento, né, que é feito pelo município para poder estar, vamos dizer assim, amparando a gestão do ano que vem. E nessa peça de planejamento, a gente vai fazer o quê? Uma previsão de receita, e, com base na previsão da receita, a gente vai fazer uma fixação da despesa, né? É interessante a gente comentar, inclusive, que o orçamento, o valor do orçamento, ele é baseado em 3 exercícios anteriores, na inflação, outros pontos relacionados à economia do país, e também verificado o que a execução do exercício em andamento, né? Então, por exemplo, se o município tem um orçamento, hipoteticamente, de 80 milhões, né? Vamos dizer assim, 60 milhões, vamos exemplificar assim, então teria que estar recebendo 5 por mês, né? Um exemplo. O que está acontecendo no ano corrente? Isso para a gente compor os números para chegar no orçamento do ano que vem, que é feito neste ano. Então, é possível ver, né, verificar, que os valores do orçamento deste ano, ele não está, vamos dizer assim, se realizando conforme o valor previsto no exercício, né, para o exercício. Ele não está acontecendo, certo? Por que não está acontecendo? Porque existe uma recessão dentro do país e os valores não estão acontecendo, não está gerando o suficiente para chegar no patamar que foi estimado para este ano. Então, esta conta de queda de arrecadação relativa ao exercício corrente, ela também influi para a montagem, a elaboração do orçamento para o ano que vem. Eu não lembro exatamente qual é o valor do orçamento do ano passado, ou deste ano, né? Eu não estou lembrado. Assim. 102 milhões. E vocês vejam que esse orçamento, ele está previsto, existe uma previsão de receita para o ano que vem de 92 milhões. Né? 10 milhões. Bom, esses 10 milhões que caiu, ou esses 92 milhões e 553 que está previsto, ele está considerando também a queda de arrecadação deste ano. Aí existe uma outra situação que é importante colocar,
que quando existe bastante forma de trabalhar, né? Então, por exemplo, a gente pode fazer um orçamento. É possível você fazer um orçamento onde você faz previsões que pode ser que não se realizem. Por exemplo, essa é uma forma de trabalhar. Eu não trabalho dessa forma, tá? Então, vamos supor, você coloca lá uma previsão de recursos de outras esferas, federal, estadual, do governo, de 3 milhões, hipoteticamente. Você pode, se você quiser, achar que vai, você faz, coloca. Só que quando você faz isso, você vai gerar uma situação que pode gerar uma outra situação desagradável para o município, né? Para as contas. Então, se você põe 3 milhões a mais lá, e você não recebe os 3 milhões, existe possibilidade de você, vamos falar, durante o ano, acontecer o déficit orçamentário. O déficit orçamentário é um valor, é a diferença negativa entre o valor efetivamente recebido e o efetivamente empenhado. Então, se você empenha tudo, o seu orçamento, e não recebe o dinheiro, então você tem um déficit orçamentário, e com isso daí, você pode, vamos dizer assim, vai gerar outros problemas, que é réus a pagar, que vamos dizer assim, menos recurso no final do ano, muito empenho, pouco dinheiro. Por quê? Porque não realizou o orçamento. Então, nesse caso, a gente faz, como foi este orçamento aqui elaborado, a gente tem uma previsão mínima de recursos de convênio, mínima. O valor que está previsto para receitas de capital, né, é praticamente nada. Só para explicar o que é receita de capital, existem 2 tipos de receita, basicamente, que é a receita corrente e receita de capital. A receita de corrente é para manutenção, e receita de capital é para investimento, né? Compra de veículo, construção, equipamento, material permanente e tudo mais. Então, quer dizer, esse tipo de receita não é previsto, nem tampouco fixado. Então, se você não tem a previsão, você não pode você não pode fixar a despesa, porque você não sabe se tem, né? E outra coisa que é interessante comentar é que nenhum município, isso eu estou falando aí num período que, pelo menos, é o período que eu trabalho na administração pública, há 26 anos, mais ou menos, não existe recurso para o município, nenhum ano existiu recurso, nenhum exercício existiu, e não existe recurso para investimento, é só para manutenção. Então, a gente faz um orçamento, olhando para essa realidade, a gente faz um orçamento contando com os recursos de receita corrente, que é o dinheiro para manutenção. Não existe no orçamento, por exemplo, investimento com recurso próprio. Não existe. Alguma coisinha lá tem, né? Lógico, coloca uma coisinha pequena, aí, tipo 10 mil, 5 mil, essas coisas. Por quê? Porque você não sabe, primeiro porque você não sabe o que vai receber, se vai receber. Então, por outro lado, vamos dizer que ou o legislativo
ou o executivo, por intermédio das condições das esferas políticas, aí, consegue um dinheiro de convênio, ou um dinheiro para fazer uma quadra, comprar um carro, ou sei lá, qualquer coisa. Então, quando acontece, hoje, por exemplo, nós estamos com um orçamento de 92 milhões, 92 milhões e 500. Vamos supor que venha um dinheiro para fazer, por intermédio de um convênio que foi ganho lá em Brasília ou São Paulo, por intermédio desse ou daquele político, coisa e tal, de 1 milhão. Vamos fazer só uma hipótese. Quando esse dinheiro, ou quando esse convênio ele é firmado lá em São Paulo, chega para a prefeitura vai montar um projeto de lei e vai mandar para a Câmara para que ela autorize a suplementar o orçamento em 1 milhão, hipoteticamente, né, o valor. E esse 1 milhão tem a finalidade de construir isso, aquilo, aquele outro, adquirir isso, aquilo, aquilo lá. Então, quer dizer, que é o objeto do convênio. Então é feito desta forma, porque eu entendo que desta forma é melhor, uma vez que você trabalha sem a possibilidade de ter déficit orçamentário, em primeiro lugar, e, secundariamente falando, você dá conhecimento para o legislativo, né, quando você vem pedindo a autorização para incluir no orçamento, você dá conhecimento em tempo real, vamos dizer assim, para o legislativo do que está acontecendo, do dinheiro que veio para aquela coisa, para aquela finalidade ou outra, onde o legislativo também acompanha a execução, acompanha tudo mais, né? Então, é isso. Então, outra coisa que é importante dizer é que o orçamento de 92, né, milhões, na verdade, né, se a prefeitura receber os 92, vamos dizer que receba, ela vai contar com 90 milhões e 440. Não vai contar com os 92 e 500. Por quê? Porque existe a obrigatoriedade de transferir para a Câmara um percentual deste valor de até 7%. O percentual hoje que foi estabelecido para transferir para a Câmara, como o valor é de 7%, até 7%. Na verdade, está sendo transferido para a Câmara, não 7%, mas 3,66%, que é, vamos dizer assim, a grosso modo falando, seria metade do valor. Tá? Isso aí ampara, inclusive, a aprovação de contas do município, não dizendo que não pode pagar o 7%. Pode, sim, mandar o 7%, mas existem os impedimentos e as ocorrências que são criticadas pelo tribunal, porque, às vezes, vem o 7% e não usa, ou então é muito grande para o tamanho da Câmara, e aquela conversa toda lá. Então, nesse caso aqui, existe amparo para aprovação, vamos dizer assim, até o futuro, né? Bom, outra coisa que é destacado no orçamento, que é quando a gente faz o orçamento, a gente faz acompanhando todos os índices de aplicação que são necessários, né? Então, a gente, por exemplo, prevê a aplicação na educação de, no mínimo, 25%, que ele já vem com essa proposta encaixada nesses números aqui, tá? Porque a prefeitura é obrigada a aplicar na educação 25%, no mínimo, de recursos próprios. Esses 25%, no mínimo, de recursos próprios, representa o quê? Representa como se fosse
a contrapartida do dinheiro que o governo envia para manter a educação. Para a saúde, obrigatoriamente, você tem que aplicar 15% dos recursos do município na saúde, que seria como se fosse uma contrapartida dos recursos que o governo manda para o município, certo? E a gente acompanha também, porque é assim que a Lei 101, ela determina que você aplique no máximo 54% dos valores da receita do município, não dos 92 milhões, mas 54% da receita líquida em pessoal. Então, a gente sempre trabalha com um percentual de aplicação para o ano que vem, considerando essa receita de 92, esse orçamento de 92, a gente sempre trabalha com um percentual de aplicação com pessoal de menor do que 51,3%. Por que 51,3%? O máximo é 54%, mas a própria Lei 101 já determina que o limite prudencial é 51,3%, que é o quê? 95% de 54%. Se vocês tirar o percentual de 54 vezes 95%, ele vai dar 51,3%. Então, a gente trabalha com um percentual a menor. A menor. Por quê? Para você ter uma margem de segurança, porque existe um aumento automático ou vegetativo dentro do curso do exercício. Existe aumento natural, ele vai aumentar. Mesmo que você não queira, vai aumentar, né? De acordo com com consideração do tribunal nas reuniões que ele faz por aí, ele comenta que o crescimento da despesa, tudo na casa da pessoa, na empresa da pessoa, na prefeitura, em todo lugar, o aumento da despesa não é a inflação, o aumento da despesa. Observa na casa de vocês é a mesma coisa. Se você gasta, hipoteticamente, vamos falar assim, R$ 200 de energia, o ano que vem você vai gastar mais. Porque o seu filho cresceu, a sua sogra veio morar com você, quando nasceu uma criança, e assim vai. Então, as despesas elas crescem a 6% dentro de um ano, com situações variadas, né? Então, a gente já faz um cálculo na questão de pessoal. Então, voltando a falar, 54 é o máximo, 51,3 é o prudencial. Então, a gente vai trabalhar com índice, considerando, inclusive, o possível e necessário aumento de funcionários. Não é aumento de salário de funcionário, aumento de funcionários, que é o que eu falei, que vai aumentar automaticamente. E, fora isso, ainda é considerado um percentual de aumento de pessoal, de despesa com o pessoal, para o ano que vem, que representa a reposição salarial, que ela tem que ser, no mínimo, da inflação do ano passado. Este ano de 2023, eu não sei quais são os índices exatamente, mas houve essa reposição e depois houve outros tipos de... Eu acredito que parece que teve um aumentinho, né, um aumento real, né, de salário para os professores, não, para todo mundo. Por outro lado, a gente tem também que contar com espaço dentro desse percentual, que seria a margem de segurança, porque, por exemplo, aconteceu aí um aumento do salário de professor promovido pelo federal. Então, o federal determinou um piso salarial e
E o federal está acostumado a fazer conta para a gente pagar, né? Então... E os enfermeiros também. Então, foi outro aumento, que foi aumento salarial, que foi o governo federal que deu para nós pagar. Né? É. É. Isso. Então, a senhora veja, né, só um comentário, que o governo federal, isso não é crítica, isso é comentar a realidade, tá? Eu não critico nada. Eu posso achar certo ou errado, mas a opinião minha é uma, né? Mas estou falando outra coisa. O governo federal, ele faz conta para o município pagar. Ele não faz conta para ele pagar. Ah, mas o dinheiro, o valor que aumentou para os profissionais da saúde, o governo está mandando. Sim, está mandando. 1/3 do valor. E ele não aumentou este valor de repasse para pagar esses profissionais da saúde por lei. Ele aumentou por portaria. Então, a portaria é alguma coisa que cai a hora que eles achar conveniente. Pode falar, senhor. Um momento. Eu gostaria que todos os órgãos que fossem usar a palavra usassem o microfone, porque está sendo transmitido, tá bom? Obrigado. Uma correção, não foi o governo federal. Vou colocar para vocês aqui que são o Congresso Municipal. Quem autorizou todos esses aumentos foi o Congresso Federal. Foi. Não foi coisa do governo. Foi. Sim, mas com autorização do Congresso. Sim. Então, vocês têm uma responsabilidade aqui municipal. Como os deputados federais têm lá, os estaduais têm a responsabilidade deles. Era Sim. Só isso. É isso mesmo, tem razão. Bom, então, nessa sequência, né, então, eu disse que o orçamento ele tem todos os níveis já pré-estabelecidos dentro da legislação e também tem a previsão dos recursos do dinheiro que mantém a educação, que é um dos recursos, né, que é o Fundeb. O Fundeb é um repasse que é feito para os municípios para tocar a educação, né, para manter a educação, só que, na verdade, só para entender isso. Né? Então, uma prefeitura recebe lá os recursos dela, que vem do governo federal. Desse recurso, é descontado 20%, vamos supor que fosse R$ 1 milhão que está recebendo. Então, 1 milhão, desse 1 milhão, 200 mil reais já vem descontado, mas contabilizado. Nós temos que contabilizar que recebemos 1 milhão, já descontado do 200 mil reais, então entra na conta em dinheiro 800. Esse 200, que é um fundo de natureza contábil, mas influi no nosso dinheiro, eu falo nosso dinheiro do município, ele volta para formar o Fundeb. Então, quer dizer que o Fundeb, ainda que seja ele é uma forma de transferência. Ele é uma forma de transferência. O senhor quer... Não, o Fundeb é triplo. É 30%, 40% federal, 30% estadual e 30% municipal. É como o senhor está falando aí. Isso.
Mas eu estou... Então, senhor Márcio. Márcio não é o nome. Não, Márcio. Senhor Maércio, é assim, ó. Então, quando a gente recebe os recursos do federal, a gente tira esses 20%, e esses 20% é para formar um fundo lá no governo federal que chama Fundeb. Então, esse dinheiro vai para lá. E ele retorna para nós esse dinheiro de acordo com a quantidade de alunos. Então, a cidade de Fartura, por exemplo, é uma cidade que ela recolhe esses 20% e ela recebe os 20%. Por quê? Porque é uma cidade que tem bastante aluno. Então, os outros 20%, 25%, né, é a nossa parte, né, que seria a contrapartida. Né? Então, vamos dizer assim, quem está mantendo o Fundeb somos nós também. Né? Me concede a palavra, senhor Milton? Fica à vontade, senhor. Eu cheguei um pouquinho atrasado, me desculpe. Problema. Com relação à educação, aos 30% da educação, do federal, estadual e municipal, e aos 15%, se não me engano, da saúde, também estadual, federal, estadual e municipal, né? Não, eu sei que o senhor está só passando a lei para a gente, então a lei tem que ser cumprida. Mas não, eu não estou criticando a área da educação, não, porque eu tenho até dois professores na minha residência, minha esposa e meu filho. Mas hoje eu sinto que, entre aspas, meio que sobra um pouco da educação e falta muito na saúde. E é uma coisa assim que eu vou falar nas palavras mais simples, mais compreensível, é um recurso imexível, né? Não dá para tirar. Aquilo tem que ser gasto ali, naquele ponto. Começou agora? Décio. Viu, Décio? Então, é assim, ó. O que difere? Então, como você falou, vem muito dinheiro para a educação e falta para a saúde. Ótimo, é isso mesmo. Por quê? Porque nós, prefeitura, nós temos que aplicar no mínimo 15% na saúde, no mínimo 15%. E olha para você ver, e nós temos que aplicar na educação no mínimo 25%. Então, quer dizer que a educação já está ganhando 10% em cima da educação, da saúde. Vamos dizer assim. Fora isso, nós temos o dinheiro do Fundeb, que tira do nosso ICM, FPM, IPI, tira 20% e devolve para nós no Fundeb. Entende? Então, ele tem o Fundeb, a educação é mantida por 3 tipos de recurso. Fundeb, recurso próprio e convênios vinculados à educação. Então, realmente, a educação ela tem mais dinheiro para utilizar mesmo, né? E que faltaria, vamos dizer assim, porque não está dividindo igualmente para todo mundo. Ainda certo. Que a saúde seja um setor muito grande para atender. E ainda digo para você que, por outro lado ainda, todos os municípios, tá? Não é fartura, todos não conseguem tocar a saúde com menos de que 23%, 22%. Eternamente a gente pagando mais e tendo recursos a menos. A saúde também recebe recursos federais, ok, recebe sim, mas ela recebe recursos federais, estadual,
mas ela recebe de acordo, olha para você ver como é que é a situação. Conforme a saúde vai acontecendo lá no município, atendendo, aquela coisa, então tem lá aquela tabela que eles marcam lá, tantos atendimentos, tantos procedimentos, isso daí é lançado num programa lá do federal. Com isso, eles vão pagar para nós o mês que vem, não esse. Eles vão pagar para nós o atrasado, eles vão pagar. Então, a gente recebe já com 3 meses de defasagem. E, por outro lado ainda, eu não sou especialista nisso daí, mas eu sei que é uma coisa que todo mundo sabe, que os valores que eles pagam lá é um valor ínfimo, é nada. Uma consulta, R$14, sabe? Então, quer dizer que a gente está sendo mesmo, está trabalhando mesmo, utilizando recurso próprio do município, que obrigatoriamente a gente tem que atender, né? Por lei, a gente tem que atender, e outro, não vai deixar sem atender, né? Sem atender. Então, a gente está gastando dinheiro próprio, por isso que sobe para 23%, 24% o custo da saúde para o município. Aí eu queria dizer que o senhor esclareceu para mim, a gente ouve falar, até a esposa fala em casa, que o recurso recebe por aluno. Isso é uma boa notícia. Isso. Porque, como que eu podia dizer para o senhor? Quando foi criada essa lei, eu sei que nós não podemos mexer nela, é a coisa está de cima. Quando foi criada, é só um comentário. Quando foi criada essa lei, as famílias eram muito numerosas? Oi? Não é muito, não. Não? Então, quando foi criada essa lei, eu penso que tinha mais filhos por família. E hoje tem menos filhos, hoje é 1, 2 filhos, e a população está envelhecendo. Então, tem muito mais pessoas para ser atendido na saúde. Por isso, eu fiz essa relação. E quanto à inserção de dados na parte da saúde, também é isso daí, o funcionário, no caso o médico, tem mesmo que inserir, porque é revertido, mesmo que seja insignificante, mas é revertido para o nosso município, né? É revertido. Né? Então, é isso mesmo. Obrigado, senhor Milton. De nada. Do jeito que vocês falaram sobre a educação, deu a impressão que a educação é tipo vilã. Não estou dizendo que vocês colocaram dessa forma, mas como a conversa girou, a educação, se a gente prestar atenção, quanto maior o investimento em educação, melhor as condições do povo, seja do município, do estado, da questão. Se eu invisto em educação, as pessoas têm mais conhecimento, logo elas vão ter menos problemas de saúde, elas vão saber se cuidar mais. A saúde, existem vários estudos que dizem que se o município aplica nos cuidados paliativos, primeiro ao invés de você remediar o problema, você antes aprender a cuidar, né? A gente está em novembro agora, campanha do Novembro Azul. Se todo mundo fosse lá, quem tem a idade certa, o homem fosse lá fazer a parte da campanha, nós não teríamos uma grande quantidade de homens com câncer de próstata. Isso está de acordo com a educação, porque as pessoas que têm mais educação, que têm mais cultura, mais conhecimento, vão saber que isso é bem para a saúde dela. Logo, não vai lotar o posto de saúde, que não vai lotar lá para diante o hospital lá em Rubião. Então, o investimento em educação é essencial. Não é questão de salário para professor, é a questão de a gente ter escolas bem ampliadas, escolas com materiais, com tudo, e
com outras coisas que a gente vê. Se você for ver países de primeiro mundo, a educação é tudo. E a gente não pode pensar que 30% é muito, e daí eu vou fazer lá, vou tirar para a saúde. Não, o Fundeb ele foi criado, eu acho que foi ali no final dos anos 90, por aí, porque eu já estava trabalhando para cá, eu já era professora quando foi criado. E antes, como foi falado na live lá, que a Ana Paula disse, antes ele não era da educação básica inteira. Hoje ele atende da pré-escola até o ensino médio. E como vocês falaram aí, realmente é por aluno, do ensino, a parte que cabe à prefeitura. Quanto mais crianças na escola, seja da creche até o 5º ano, mais o município recebe. Agora, o dinheiro que vem de lá é de impostos que todos nós pagamos. Isso, é mesmo. Tá? Tá certo. Para dizer que eu fiz esse comentário sobre a educação, senhor, se me dão licença, inclusive fiz questão de citar que eu tenho 2 professores em casa, graças a Deus. E que bom que está investindo em educação e não está investindo em outras coisas. É ótimo. Era só uma questão para esse crescimento mesmo, que eu fiquei feliz com essa explicação do senhor Milton. Obrigado. Com certeza, a questão do mérito da lei, na época, era essa mesma intenção que o Viviane está falando, entendeu? A intenção era essa. Eu acho que a vontade do legislador foi essa, de que melhore o estudo, melhore a informação, para que o povo seja bem mais, seja um pouco mais culto, mais informado com relação a tudo no país que você falou. É o futuro do país. O estudo é o futuro do país. Tanto que, na época da pandemia, independente, só vou fazer a relação com relação à saúde. Na época da pandemia, ninguém ficava doente. Por que o posto de saúde, o hospital, não tinha ninguém? A cultura do povo brasileiro é diferente, sabe, com relação a isso. O povo quer ficar eles querem tipo assim, porque você vai no posto, vai no hospital, às vezes é tratado pelos profissionais, é bem tratado, ele tipo assim, é bem acolhido por um médico, por uma enfermeira ou por um assistente social, porque o povo brasileiro, entre aspas, é carente. Ele não deixa de ser carente. E tudo isso é a falta do quê? É a falta acho que de uma cultura, de uma melhor informação, de um melhor conhecimento com relação à parte de saúde, que está totalmente relacionado. As outras áreas também. Não. A educação é a base. Por isso que ela puxa o maior orçamento, 35%. Não é? Isso, é. O povo educado, ele tem paciência. Ele não vai na farmácia brigar por falta de remédio. Ele espera 20 minutos, 30 minutos, para receber o remédio gratuito. Agora, o povo, sem educação, ele vai lá e vai brigar com o funcionário, porque ele quer receber em 1 minuto. Que é muito problema que nós temos aqui na farmácia municipal. Falta remédio, é verdade. Mas quem tem educação, ele se cuida. Quem é educado se cuida. Ele vai cuidar da sua saúde. Agora, quem não tem educação, ele despreza. E depois vai reclamar. É esse que é o nosso problema. Um dos principais problemas do Brasil. Não só daqui, que a gente vê na televisão lá, agredindo o médico, agredindo o paciente, agredindo até o segurança de um posto de saúde. Educação é tudo. Só uma observação, né? Então, faz tempo isso, tá? Não faz muito tempo, mas faz tempo, um pouquinho de tempo. Eu peguei um manual do Fundeb, né? E estava lendo ali para assim, entender também coisas, né? E eu li ali que a intenção do governo era de fazer de promover a educação para para a população em geral do continente inteiro com o mesmo padrão. Foi quando ele fez essa lei do Fundeb, porque você veja que
o exemplo que eu dei aqui, se você recebe R$ 1 milhão, você tira 200 mil e manda para o fundo, ok? Uma cidade lá do Nordeste, ela recebe, em vez de R$ 1 milhão, hipoteticamente falando, ela recebe R$ 100 mil. E daí ela manda R$ 20 mil. Só que, quando esse dinheiro chega lá e distribui por aluno, ele vem o mesmo valor que vem para o Nordeste, São Paulo, Rio Grande do Sul. Vem todo mundo igual. Então, isso que a senhora comentou, eu também concordo, eu concordo, e acho que a educação ela é a base de tudo mesmo, como o senhor também comentou, porque eu conheço, assim, eu tenho parente meu que mora fora do país, na Europa, por exemplo, e lá a educação lá é ponta. E lá tudo aquilo que a gente imagina que porque eu também não conheço, é devido à educação do povo. Tudo aquilo lá acontece melhor, e até no nosso país acontece melhor. Hoje as coisas são melhores por conta da educação mesmo. Hoje já. Você falou assim, foi lá para a década de 80. Pois é. Então, se você fizer uma comparação daquele período para esse, você vê que as coisas estão muito melhor. Bom, eu acho que... Eu acho não, isso que eu acabei de comentar é tudo que está relacionado com a montagem, e a elaboração desse orçamento, que isso aqui é uma peça de planejamento que deve ser feita para amparar a gestão do ano que vem. E eu estou aberto aí a perguntas. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, a gente vai ver se sabe responder. Peraí, eu não gosto de falar em microfone. Eu detesto falar em microfone. As questões são sobre o que veio do orçamento para a Câmara, é isso? Ou geral? Não. Sobre o da Câmara, para o ano que vem? Não, o da Prefeitura e da Câmara. Daqui, né? Daqui. Viviane, é um orçamento geral que é o seguinte: existe uma audiência pública, ou até 2, ou até 3, que a Prefeitura faz a elaboração do orçamento e recebe sugestões, que já teve aqui, acho que foi em agosto, né? Foi. Agora, para a gente poder votar, para a Câmara votar, não. Vai ser numa próxima sessão. A gente tem que fazer também uma audiência pública para aceitação e essa discussão com relação ao orçamento já enviado pelo Executivo. Para entendimento. Porque ele já foi encaminhado, ele já foi recebido aqui na Câmara. Isso. Hoje a questão é o seguinte: está sendo a apresentação do orçamento em que a população pode se manifestar também da mesma forma. Só que já é uma peça recebida aqui na Câmara, né? E que já foi encaminhada para as comissões, e a comissão já está encaminhando para essa audiência pública para que ela seja votada numa próxima sessão. Com licença, eu só gostaria de saber os valores de cada área, que eu pedi aqui e não recebi. É mandado meu celular aqui, mas se você tiver aí, puder me falar, se alguém tiver. Dê aí, para a gente tornar público. Márcio, por favor, acho que na TV deve estar aparecendo aí, o projeto de lei
onde Sim. tem as receitas resumidas, porque as receitas detalhadas são muito extensivo, entendeu? É. E ao que for seguindo abaixo aí, o Marcelo vai descer abaixo, a gente vai ver que com relação às despesas, Então, era total só- seriam 92 milhões? isso, o total, né, do equilíbrio econômico seria de receita e despesa no mesmo valor, que é 92 milhões. e os quebrados- 553. Sim. Isso, aí É. cala educação, cultura, urbanismo, previdência social, saúde, assistência, administração e legislativo. Isso aí são os valores sintéticos, né, resumidos do orçamento Do geral. orçamento, é. Que depois ele tem os detalhamentos por cada função de Porque governo. isso aí ele vai mandar para mim depois do meu e-mail, mas eu agradeço. Obrigado. Nada. É só para ter uma ideia aqui hoje. 92 milhões e 553. Isso. É o equilíbrio. Isso. Seu Milton, boa noite. Pois não, boa noite. Há vários anos a gente escuta o senhor explanando sobre as audiências, né? Sobre o orçamento. E o que eu estava vendo anteriormente é numa diminuição em algumas pastas. Sim. Acho que os nobres que puderam também estar dando uma olhadinha, a gente viu que, principalmente do turismo, do esporte, a gente viu alguma diferença bem significativa, diferente dos anos anteriores, né? Sim. Bruno, acho que tudo isso aí, né, não estou justificando, deve ser algum reflexo com relação de 102 mil, baixou para 92 mil, né? Não, mas mesmo assim, Com se a relação à arrecadação. Não, sim, mas o que ele arrecada, ele vai ter que distribuir na parte de despesa. Com certeza ele vai ter que tirar de algum lugar onde estava orçado, e aí fica a critério da administração onde ele alocar ou diminuir essas despesas orçamentárias. porque não, eu entendo perfeitamente. Eu vejo que para tornar público que, por exemplo, a despesa com festas não foi praticamente extinta dentro do orçamento, né? Sim. E investimento no esporte também, investimento não, mas o gasto no esporte também foi bem diminuído, né? Na verdade, é assim, né? A gente... tudo é preparado e depois de preparado, né? A gente prepara, faz audiência, discute, comenta, aumenta, diminui, tal. E depois leva para o prefeito. Então, se ele, vamos dizer assim, entende, né, sobre a discricionariedade dele, né, vamos dizer, se ele entende que tem que tirar de um lugar e melhorar outro, ou vice-versa, tal, aí é por conta bom, sobre esse aspecto aí, né, vereador, existe uma possibilidade de alteração, sim. Este documento que vai ser votado aqui, ele não é imutável, ele pode sofrer alterações. Ele pode sofrer alterações pela Câmara, né, e pode sofrer alterações também em determinados... Ela tem até certo ponto, até certo valor, pelo próprio município. Então, vamos dizer, é uma questão assim de se né, levar até o prefeito, por exemplo, falar assim, ô prefeito, olha, nós votamos lá, um exemplo, né, esse é um exemplo, nós votamos o orçamento seu e ok, tá, só que nós temos intenção, gostaria que fosse feito isso, assim, e ver a possibilidade que ele tem, ver o que ele tem para falar, né, e tudo mais, né. E também, quando o senhor estava explanando sobre a saúde, 23, 24, eu não me recordo de nenhum município que consiga gastar apenas isso, porque eu vejo que a maioria gasta entre 30%, 32%, 33% do seu orçamento, né?
Isso já faz vários anos, desde 2011, 2012. Faz tempo. Vários anos que todos os municípios vêm gastando sempre mais do que o 15%, porque não suporta tocar com 15%. Né? Não É impossível, não conheço ninguém. Até com 23 horas que o senhor falou também. Eu estou falando assim que hoje em dia, se você olhar, o mínimo que você vê aplicado por aí, o mínimo, né, seria uns 23%, 24%. E a maioria. Tem prefeitura que está gastando 33%. O exemplo de fartura. Que é o outro exemplo nosso aqui, né, vivo, Timburi. Sim. O outro exemplo, Sarutaiá. Você está entendendo? Então, eu não sei o de Piraju, tá? Mas tá tudo... É mais ou menos essa quantia. Entende? Então, esses quase 35, ou próximo de 35, ele está acontecendo já há 3, 4, 5 anos para cá. Isso quer dizer o quê? Assim, sem crítica, apenas para olhar para a realidade. O governo, esta é uma conta muito alta do governo, e nossa também. E o governo, ele não quer aumentar a despesa dele, tá? Ele quer manter a despesa lá, né? Nossa, a despesa do governo. E a hora que o senhor também comentou sobre as tabelas, né, paga pela saúde, por mais que se faça procedimentos dentro do nosso município, ou qualquer outro município, hoje em dia existe um pago fixo, né? Que é aquele dinheiro fixo que já vem, que foi feito lá muitos anos atrás, que era estimativa, e não aumenta nada durante o ano, a tabela também não aumenta. Aí os municípios, cada ano que passa, é 33, daqui a pouco estão gastando até mais para dar conta do que está acontecendo, que nem ela falou que... eu lembrei a palavra que você queria falar, eu acho que era prevenção, né? Trabalhar no preventivo do que no curativo, né? E a cultura do brasileiro, infelizmente, na nossa cidade também a gente vê bastante disso, que é uma cultura do curativo. Não do preventivo. Não do preventivo. E a gente sabe que o investimento é muito mais barato no preventivo, né? Com um investimento do curativo que você faz, você consegue fazer 3 do preventivo, né? Isso. Com uma porção de um, você consegue fazer 3 do outro. Mas, infelizmente, a nossa população tem uma cultura muito difícil de entender isso, né? Por isso que foi importante o que a Viviane falou. Às vezes a gente fala, né, como foi comentado aqui, que se gasta muito na educação. A gente vê todos os dias no noticiário que a educação não é tão valorizada. Você vê, então, do mesmo jeito que a gente fala que falta na saúde, falta na educação também. Também falta. Porque pessoas bem educadas, pessoas bem instruídas, são pessoas menos doentes. Porque a própria família trabalha essas medidas paliativas. É verdade. Então, tipo, até isso mesmo, alimentação. A gente vê hoje, eu falei com a nutricionista do posto de saúde, e ela tinha pesado e medido mais de 2.000 crianças na rede municipal. Mais de 40% estão acima do peso. Então, tipo assim, é um problema de saúde, é um problema de esporte, que tem que alinhar os dois, pelo menos foi o que ela falou. Existe um projeto Proteja, que vai dar suporte a essas crianças. Até o município recebe recurso do Estado. Então, pessoas instruídas são pessoas menos doentes. Como a Viviane falou, a gente não pode dizer que a educação é o vilão. Não. Porque, às vezes, você culpa e joga a culpa em cima da educação, mas é o único meio hoje de você ter pessoas preparadas para o futuro. Isso. E aonde você irá gastar menos com saúde. O que, na verdade, a gente não trata assim, né, como é o vilão. Acontece é o seguinte, que tem tem pessoas que falam assim, pô, você está ganhando bem. Falo assim, não é eu que estou ganhando bem, você que está ganhando mal. Então, quer dizer, o dinheiro, o valor, o recurso que o governo disponibiliza, não estou falando de presidente, eu estou falando de governo, porque isso não é de hoje, né?
o dinheiro, na verdade, é o seguinte, tá? Do 100% que ele recebe, ele fica com 65%, tá? Então, está aí. Então, quer dizer, nós, por exemplo, vivemos com uma condição de, entre aspas e com licença, falando migalha, né? Nós vivemos com essa pequena fração, e todas as responsabilidades estão sendo colocadas para o município. E a próxima situação que vai cair para o município é a polícia militar, que já começou. Hoje, por exemplo, tem aquela atividade delegada, né, que, assim, não estou criticando a polícia, estou falando do sistema, porque hoje a atividade delegada, ela está fazendo o quê? Ela tá passando para o município a necessidade de pagamento de horas suplementar do... Não, mas na verdade né? Mas na verdade o que o governo quer? Não quer pagar hora extra, não quer melhorar o salário, e ele está empurrando essa responsabilidade para o município. Então, o que acontece? Fica aí essa situação, mais uma situação em cima de nós. Então, além da gente viver com valores muito pequenos, a gente ainda leva tudo nas costas. Ainda com outro parênteses, eu digo assim, ó, nós municípios, né, que são vamos falar assim, os proletariados, né, vamos dizer, nós produzimos aqui, nós produzimos ICM, tudo nós produzimos, manda para o governo fica com 65% e repassa a diferença para os estados e municípios só com uma observação. Ninguém conhece a base de cálculo. É isso. Você não sabe quanto que ele recebe. Como que você sabe que o valor que você recebe está certo? Você não sabe qual é a base de cálculo. Ah, você recebe 65% de 1.650.000 reais. Você sabe que ele recebeu 1 milhão, 2 milhões, 1 bilhão, 500 bilhões, sei lá, ele não conhece a base de cálculo. Pode falar. Boa noite, nobres vereadores, público aqui que nos acompanha, senhor Milton. Esse é um assunto que, quando se trata de orçamento público, eu queria fazer aqui algumas considerações, algumas análises, dar minha opinião também, tá? Para deixar bem claro. É um assunto que eu gosto bastante, mas é um assunto que dá muita raiva também. Dá muita raiva, até estou com o coração meio acelerado aqui para falar, para tentar não exaltar muito. Mas vamos lá, né? Sobre aqui a LOA, a LDO, que está sendo apresentada aqui nessa audiência, que já foi discutida em audiências passadas, a priori está condizente com a realidade, tá? Está bem elaborado, vejo que está melhor elaborado do que os anos anteriores. Espero que esse ano a gente não precise ficar fazendo diversas suplementações, porque houve uma mudança na rota aí do planejamento da administração. Então, se são 600 mil para investir em infraestrutura, invista os 600 mil em infraestrutura, seja condizente com a LOA, né? Isso mostra que há um planejamento. Fico um pouco só chateado, faço uma crítica construtiva, né? Porque são 300 páginas de LOA aqui e não tem um gráfico interativo, né? Então, fica um pouco mais maçante a leitura e fica um tanto quanto complexa para o leigo. A respeito aí sobre o que está acontecendo, né? Nós temos aqui os impostos municipais, IPTU, ISS, ITBI, ITR, aí nós temos as taxas também, que são receitas vinculadas, né? Não pode ser gasto, tem que ser gasto ali na manutenção dos serviços que as geram. E esses impostos municipais, eles são, na maioria dos municípios do Brasil, são insuficientes, né? Extremamente insuficientes.
sendo poucos municípios que têm uma receita alta devido a esses impostos municipais, como, por exemplo, Curitiba, né, São Paulo, que consegue ter um valor mais alto, realmente consegue fazer alguma política pública com dinheiro desses impostos. Os demais municípios, infelizmente, não atingem receitas consideráveis para poder estar implementando políticas públicas com esses impostos. Então, acaba sendo algo ínfimo dentro do orçamento, né? Doutor, você pode me corrigir aqui, mas as receitas tributárias aqui municipais são muito pequenas, perto do montante que a gente recebe dos repasses do governo federal, do governo estadual. Nós temos o repasse do ICMS, nós temos do IPVA, dentre outros, e o FPM, que vem do governo federal. Infelizmente, nós estamos vivendo hoje numa situação que cada vez mais a população aumenta, as despesas aumentam, e a arrecadação, por incrível que pareça, está diminuindo, né? Diminuiu aí nesses últimos anos, por diversos motivos, né? Desde molecagem de presidente, até má gerência, problemas na economia, não só na economia nacional, mas na economia global, todos os fatores que acabam por influenciar aí na nossa arrecadação, e hoje nós estamos vivendo isso, né? Tanto aí que o governo federal agora tem vários municípios que estão em greve, vários prefeitos que estão em greve em diversos municípios, pressionando fortemente o governo federal a manter os repasses do ano passado, e o governo federal não está conseguindo lidar com essa situação muito bem, está tentando aí tirar dinheiro da saúde, né, que já é uma mixaria, para tentar passar para os municípios para ver se, vamos dizer assim, né, os municípios conseguem, no mínimo, aí, não ficar insolventes. Então, assim, a situação é totalmente desastrosa a nível federal. Não, minha opinião pessoal, pode vir qualquer pessoa que discordar, pode, não me importa, desde que seja uma crítica construtiva, porque a crítica destrutiva só faz quem não tem espelho na casa. Então, o governo federal não está sabendo lidar com essa situação, a situação é crítica, não há esperança, na minha opinião, para 2024, não vejo uma perspectiva de melhora, de mudança, estão enxugando o gelo. Foi falado aqui, né, de certa forma, 30% para gasto, 25% para educação, 15% para a saúde, mas se você pegar isso no orçamento global da União, do governo federal, é uma mixaria tremenda, uma migalha que a gente aceita, que eu vou falar para você, chega até a dar nojo, chega a dar raiva, porque se você pega o orçamento da União 2022, é 2%, 2,7% que é gasto dos impostos, que arrecada 4 trilhões, é 2,7% que é gasto com saúde, é 0,9% que é gasto com segurança pública, é 2% que é gasto com educação, e daí a gente vive vivendo essas migalhas, e aceitando isso, né? Enquanto lá no Congresso Nacional o pessoal fica se degladiando, brigando entre si, ninguém toca na pior tipo de corrupção que nós temos aqui hoje no Brasil, a corrupção institucionalizada, que é a dívida pública, né? 46% de tudo que é imposto que nós pagamos aqui no Brasil vai para pagar juros e amortização de uma dívida ilegítima, que já tentaram fazer auditoria dessa dívida, mas toda vez que alguém levanta essa bandeira, ela é abafada rapidamente, né, pelos interesses daqueles que detêm o poder dessa dívida, que são minorias, né, grupos aí financeiros, bancos, etc., né, o famoso Bolsa Banqueiro, né, a turma reclama do Bolsa Família, mas não reclama do Bolsa Banqueiro, que leva aí quase 1,8 trilhões por ano aí, de todo o orçamento da União Federal. Então, eu acredito que, infelizmente, vamos ter muita dificuldade para 2024, por conta dessa queda de arrecadação, as despesas só vêm aumentando, nós estamos vendo aí salário, piso do enfermeiro, piso do professor, daqui a pouco, para ganhar a eleição, eles inventam mais um piso aí, e assim vai, né? E quando se trata para falar da dívida pública, ninguém fala, né? Por quê? Porque a gente sabe que quem está financiando a campanha dessa turma aí são os detentores da dívida, a verdade é essa, entendeu?
desde o PT até o PL, até os demais partidos. Quem são os grandes financiadores desses partidos aí? São os detentores da dívida pública, né? Ninguém mexe com eles, ninguém mexe com o capital financeiro, ninguém mexe com esses grupos financeiros. O Brasil, internacionalmente, é conhecido praticamente como um paraíso fiscal. Nós estamos aí com, acho que 12%, né? 12% da Selic hoje. Não compensa mais trabalhar no país, entendeu? Se a Selic me remunera em 12%, por que eu vou investir numa empresa, numa indústria, gerar emprego, correr o risco de todo, né, de tudo que isso impõe de empreender? Não compensa. Compensa você pegar o teu dinheiro, colocar num CDB, num título da dívida pública, como os grandãos fazem, né, e deixar o dinheiro morrer lá, que ele vai trabalhando por você e vai se multiplicando. Então, assim, infelizmente, o orçamento federal está fadado ao fracasso, há muitos anos é assim, e vai continuar sendo dessa forma, porque ninguém tem peito para tocar nessa ferida, né, dentro do Congresso. É muito like, é muito videozinho, é muita mitagem, é muita lacração, mas quando é assunto sério, ninguém está nem aí para nada, né? Enquanto isso, a gente vai vendo aí agora, como o próprio Milton falou, né, o próximo da bola aí é a segurança pública. Então, a gente sempre vai ver cada vez mais a despesa aumentando. O governo federal já falou que não vai conseguir bater a meta fiscal desse ano, isso é claro, porque se for para bater a meta fiscal, vai ter que tirar vários e vários bilhões aí de áreas que necessitam desse dinheiro. Não acho que deva bater a meta mesmo, porque se bater a meta vai implicar em uma série de consequências para a população, mas tudo isso acaba refletindo na onde? Na cidade, porque a gente mora na cidade, a gente mora no Brasil, e a cidade fica dentro do Brasil, né? É onde a gente trabalha, paga imposto e tem a nossa administração. E daí os prefeitos aí, eu quero parabenizar aí todos os prefeitos do Brasil que estão segurando essa bronca aí dessa queda de arrecadação, tendo que fazer corte, um monte de medida impopular, sendo atacados a todo momento, né, com medo aí de sofrer processos por improbidade administrativa, por não cumprir meta fiscal e por aí vai, Ministério Público em cima. Então, o que eu peço assim da população é um pouco mais de sabedoria na hora de escolher os governantes, entendeu? Não vá pelo pessoal da mitagem, não vá pelo pessoal da lacração. Pense naqueles governantes que realmente entendem o que estão falando, tocando no assunto da dívida pública, pensando no orçamento, porque o resto, gente, é só pão e circo. Não tem nada além disso no horizonte. Então, nós estamos numa situação crítica, ruim, e espero que ela melhore, mas não acredito que vai melhorar. E força aí para os prefeitos, para os vereadores aí que estão enfrentando essa barra e que o povo tenha sabedoria para escolher melhor os seus representantes. Eu queria dar os parabéns, Felipe, pela explanação. É mais ou menos isso o meu pensamento também. Não é fácil de tocar, eu digo nas minhas palavras simples, de tocar uma cidade, administrar uma cidade nos dias de hoje, principalmente cidade do interior. Você não comentou, mas eu queria comentar sobre as emendas parlamentares, por exemplo. As emendas parlamentares, na minha opinião, que eu era completamente leigo de política, nunca me envolvi em política, para mim, emenda parlamentar é a maior distribuição irregular de recursos que o Estado, a União faz, que fica aquele montante na mão de deputados, o estadual com um X de valor, de milhões, o federal com um valor bem maior, que ele pode distribuir na cidade, mandar para a cidade onde geralmente ele teve mais voto. Então, o povo fica de mãos completamente atadas, não tem muito por onde ir, tem que buscar um deputado que seja do seu partido e tentar resgatar essa verba que saiu daqui do nosso núcleo aqui e tentar trazer de volta. E é mais ou menos assim que eu vejo que funciona. Aqui já teve moção aqui de repúdio a políticos, não exatamente a deputados, políticos de mais altos
níveis aí, eu não pude assinar juntamente com meus nobres companheiros, porque eu sou funcionário público estadual e eu tenho medo de represália. Eu não perderia o meu emprego, mas eu posso levar um bonde aí para divisa do estado, jogar eu um palmo no mapa lá e deixar eu lá na divisa do Mato Grosso lá. Então a gente não é tão fácil não a administração. Então eu desejo, aproveitando, eu não sei, fugimos bastante do assunto, mas eu desejo muito felicidade ao governo para as próximas gestões, para o próximo ano. Eu aí acompanhei as audiências que teve aqui da prefeitura. O Felipe também esteve presente em quase todas elas, né, Felipe? A gente pôde acompanhar aí a Samara, a Paula, elas explanando sobre o orçamento aí, sobre os gastos. Então, para o ano que vem, acreditamos aí que será um orçamento bastante enxuto, a administração terá bastante trabalho para conduzir os trabalhos no próximo ano aí, o Milton está lá acompanhando, sabe disso, aonde que esse ano, 2023, aí tivemos bastante expectativa, tivemos bastante aí expectativa para o ano. E para o ano que vem, como elas disseram aí, o Felipe também estava aqui presente no último dia, a expectativa é zero, devido ao orçamento aí. Então, nós vamos ter que tomar muito cuidado aqui, nós como os vereadores, para ajudar a conduzir essa administração. Como disseram aqui, o orçamento aqui vai vir, está vindo enxuto, cortar bastante gasto. Vemos aí que Viviane está aí na parte do turismo aí, sabe que o orçamento, o ano que vem, está bastante enxuto, não teremos tanto como tivemos nesse ano 2023, devido ao orçamento desse ano ser aí bastante maior, quase 10 milhões a mais. Então, esperamos aí que não só o Fartura, como outros municípios, saibam conduzir da melhor forma, atendendo a população da educação e saúde, como foi bastante comentado aqui. São duas questões que eu... que nem o João acabou de falar do turismo. Acho que o turismo só perdeu para a coordenadoria da mulher, que ela foi o orçamento mais baixo, depois vem o turismo. Eu sei que é a escolha do prefeito, mas houve uma, assim, pegando turismo e cultura, que é o que eu estou mais em cima agora, o primeiro orçamento veio do prefeito anterior, daí agora esses próximos que são do filé, né? Mas do turismo é o menor nesses 4 anos, do último prefeito até agora. E tanto da cultura também teve uma diminuição. O do turismo foi muito grande a diferença de 2022 para 23 e agora de 23 para 24. Está muito alto. Eu sei que é escolha, isso daí eu acho que não vai ter... eu queria entender duas coisas, se é possível. Uma, dentro das coordenadorias, existe... assim, se uma coordenadoria precisa está precisando mais de dinheiro ou por causa de determinados projetos, existe a possibilidade de se tirar dinheiro de uma coordenadoria e mandar para outra ou não? É fixo isso? E aquele orçamento geral, que é 92 milhões e pouco para o ano que vem, esse dinheiro, ele existe ou é uma previsão que vai existir e daí o prefeito trabalha com esse valor, assim, esperando que se arrecade todos aqueles impostos, que se chegue àquele valor para ser distribuído para as secretarias, conforme está lá no cronograma? Bom, eu posso explicar para a senhora que é assim, 92 milhões é o valor estimado da receita. E 92 milhões também é o valor fixado para a despesa. Então, o mesmo que se prevê, ele vai fixar. Muito bem. Então, esses 92 milhões,
Vamos fazer uma conta bem rápida aqui. Ele vai dar 7.600.000 mês. Ó, eu estou falando assim, dividido por 12, tá? Então, hipoteticamente, ou dentro da proposta do estudo montado aqui, vai se receber 7.600.000 ao mês. Que este valor pode acontecer ou não. É como está acontecendo, como nós comentamos aqui no começo da reunião, que este ano o valor que foi previsto, ele não está acontecendo. E isso, por isso que está dando agora. Agora, por exemplo, esses 92 é o que se prevê receber. O que vai acontecer, a gente espera que seja, no mínimo, isso. Bom, aí, como que esse valor de orçamento, como que ele pode mudar? Pode. Ele pode mudar, sim. Por exemplo, hipoteticamente falando, vamos supor que sobre de dinheiro, no final deste ano, 5 milhões na conta da prefeitura. O orçamento não é de 92 mais, é de 97. Porque você vai suplementar esse orçamento pelo superávit financeiro do exercício anterior, que está amparado lá. É como se fosse assim, ó, eu não vou, quer dizer, não é como se fosse, é assim, ó, eu não posso desprezar aquele valor, eu vou incluir ele, porque ele vem automaticamente nas transferências dos saldos contábeis, ele vem lá, que sobrou 5 milhões. Então, o orçamento passa a ser 97. Bom, a outra forma que pode aumentar o orçamento, por exemplo, é se você tem uma previsão de 7,5 milhões por mês, e você começa a receber 8. Então, em 10 meses, você recebe 500 mil por mês, você recebe 5 milhões. Então, aí você faz uma suplementação por excesso de arrecadação. Muito bem. Então, o valor do orçamento, ele está previsto, depende de realização, pode realizar a menor, como pode realizar a maior. E utiliza-se o valor do ano passado para incluir, quando sobra, para incluir no orçamento desse ano. Aí aumenta. A outra pergunta se definiu que vai gastar tal valor na saúde, pode gastar mais? Pode. Só que daí você vai ter que tirar de um lugar e passar para o outro. Beleza. Exatamente. Exatamente. Pedindo para fazer isso. Dando conhecimento também para o Legislativo das alterações. Eu vou tirar aqui, ó, eu estou tirando 100 mil reais aqui da educação, por exemplo, e estou passando para o esporte. Pode. Manda para cá, muda. Então, quer dizer que o valor que hoje está sendo, vamos dizer assim, colocado nesse projeto, ele pode alterar. Agora, ele pode alterar principalmente, né, conforme o vereador falou, por projeto de lei, porque daí é uma lei que altera esta, né? É uma lei de suplementação, tirando de um setor, passando para outra, é uma lei que está alterando essa. A única coisa que altera uma lei é outra lei, né? Então, é por isso que vem para cá. Senhor Milton, eu gostaria de fazer uma colocação também. Por isso da importância da responsabilidade dos administradores, né? Sem dúvida. Assim, realmente em administrar, priorizando as coisas básicas que o município precisa. Desde 2018, os orçamentos, eles vêm aumentando. Agora, esse ano que, novamente, ele deu uma baixada, porque, ó, eu tenho aqui, 2018, de fartura, era 55 milhões, a previsão orçamentária. 2019 foi para 60 milhões. 2020 foi para 63 milhões.
2021 foi para 65 milhões, 2022 foi para 80 milhões, e 2023 foi para 102 milhões, que foi o primeiro ano que não se alcançou o valor da previsão orçamentária que a gente está sentindo abaixar essa arrecadação. Tanto é que agora o de 2024 está orçado em 92 milhões. Né? Ele recuou por conta da não execução, também por conta da não execução desse ano aqui. Eu vejo que foi, por exemplo, a grosso modo falando, eles foram alimentando os administradores com a ideia do aumento na previsão orçamentária, e nesse último ano agora teve um déficit muito grande que fez o governo recuar para 92, que se diz mais ou menos o que vai receber esse ano, né? Que é aproximadamente aquilo que a gente recebe esse ano. Agora, por exemplo, nós fizemos uma previsão de 92, ok. Mas e se receber mais? Inclui no orçamento com um projeto de lei. Exatamente. Você pode orçar em 92, mas nada impede que o ano que vem, se houver uma mudança na economia, esses 10 milhões que foram diminuídos, o município pode receber, como forma de excesso de arrecadação. Isso. Tranquilamente. Exatamente. Se melhorar a economia, melhora o repasse. Isso. É que o senhor Vitor falou, existe um equilíbrio na receita e na despesa. Se você está estimando uma receita de 92 milhões, tem que estimar uma despesa de 92 milhões. Mas se você receber esses 10 milhões no ano que vem, lá na despesa, ele vai ter que suplementar através de projeto de lei ou por decreto, de acordo com o que está na LOA aqui, que ele pode fazer por decreto 5% ou 10%. Quer dizer, ele vai alocar certas dotações orçamentárias ali no orçamento dele para despesa, conforme a necessidade do município. Não está colocando o turismo lá, 1 milhão. Não significa que ele vai gastar 1 milhão. É uma fixação de despesa. Se ele não tiver o recurso financeiro lá na receita, ele não pode gastar na despesa 1 milhão. Ele vai tirar dali, o que está acontecendo? Ele tirou de vários setores, de várias classificação econômica aqui e jogou numa outra, porque está havendo necessidade de gasto lá, porque ele não recebeu aqui. É o que a gente vê, né, Mola? Que nem a gente, a nossa Casa de Leis aqui, esse ano recebeu, se eu não me engano, 14 sessões extraordinárias, né? Dessa movimentação dentro do orçamento, suplementações para o que o prefeito acha melhor e o que ele necessita ali naquele momento para gastar. Assim, o senhor que estuda isso bastante, o senhor acha assim que o ano de 2022, que teve um salto de 80 milhões para 102 milhões de previsão orçamentária, foi devido àquela jogada que a gente viu de ano político, onde o Estado de São Paulo arrecadou bastante os cofres através dos impostos que aumentaram e repassaram várias ideias para os municípios, vários projetos, vários convênios, de várias construções e investimentos, que fez bater esse ano de 2023 uma previsão de 102 milhões. E agora, para o próximo ano, como foi a troca de governo, a gente sabe que dá aquela diminuída, aquela enxugada, até o governo estudar o que está acontecendo, o governo pensar num modo de trabalhar diferente, que pegou os prefeitos, diga-se assim, de calça curta, que teve essa diminuição de arrecadação, porque a gente fala assim, diminuição de arrecadação, mas a gente, como diz o Felipe, a gente não tem dados para falar que o governo realmente arrecadou menos. Como o senhor disse, é uma conta que a gente não sabe a regra que é feita. Ele passa para os municípios os municípios sentem que diminuiu a arrecadação, né, porque ele diminui o repasse, que também é uma manobra política que eles têm na mão, e que isso pegou a maioria dos prefeitos de calça curta, porque eles estavam acostumados, tipo, a grosso modo, você recebeu uma herança, você tem dinheiro, e daqui a pouco ele te tira aquele dinheiro ou aquela previsão de mandar aquele dinheiro que você pretendia por mês, né? Olha, eu digo assim, sabe, é uma condição um pouco, uma forma de entender um pouco individualizada minha, tá? Olha,
Quando eu comecei a trabalhar aqui com o prefeito, o ano passado, quando eu cheguei e, assim, né, e olhei o orçamento, eu falei para ele assim, olha, assim, de boa, porque não existe crítica, existe opinião, tá? Porque porque às vezes, por exemplo, você tem uma opinião, eu tenho outra. Por quê? Porque às vezes a sua realidade, você está certo porque é a sua realidade. Então, quer dizer, eu não critico nada, mas na minha opinião, o orçamento daquele ano, ele estava inchado, entendeu? Ele estava inchado. Por quê? Porque ele contava com previsões, conforme você está falando, que não existiram. Eles não existiram. Então, quando eu cheguei conversando lá dentro com as pessoas, né, eu falei assim, ó, vamos fazer uma coisa, vamos trabalhar sem previsão de nada que não seja alguma coisa real. Quanto mais real, que são o quê? Pô, nós estamos acostumados a trabalhar com isso. O dinheiro que vem, ele é absolutamente para manutenção. Agora, se você começar, não, o deputado falou que vai mandar 150, o outro vai mandar 420, o outro vai mandar 1 milhão, sabe? Você enche aquilo ali, entende? Então, foi quando, a partir de então, né, porque eu não, vamos dizer assim, eu procuro não impor, eu procuro propor e explicar por que eu proponho, entende? Porque fica muito mais fácil de entender e de se relacionar. Porque nós, prefeitura, e nós, Câmara, espera aí, nós temos uma população que depende dessa administração. A Câmara, a população depende da administração da prefeitura e depende da participação e entendimento, acompanhamento da Câmara. Então, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, não vamos fazer nenhum tipo de previsão, a não ser que eu enxergue, não é assim, né? O contrato assinado com data para pagamento. Bom, aí sim, tem data, está empenhado esse dinheiro lá no governo, está empenhado, aqui tem a cópia do empenho. Bom, então, quanto que é? 500 mil. Então, vamos pôr 500 mil. Porque daí, até porque você tem como cobrar. Porque se, do mesmo jeito que um fornecedor pode cobrar o que está empenhado na prefeitura, nossa prefeitura pode cobrar o que está empenhado do governo, então, porque não paga. Sabe? Bom, então, nessa condição, eu digo para você que eu acho que é uma forma de tratar, é um modelo de trabalhar, uma forma de trabalhar. Então, foi quando eu fiz uma proposta ali com eles e falei, não vamos propor nada, não vamos colocar nada disso aqui, vamos trabalhar com orçamento seco, que é o que está acontecendo esse ano, quando a gente começou a trocar ideia lá. Aí eu falei assim, o que vocês acharam de trabalhar com orçamento seco? É uma delícia. Por quê? Porque você não conta com valores irreais. Então, foi quando, então, né, olhando para esta realidade, né, foi feito um orçamento assim. E o risco é bem menor de dar um déficit e dar um problema nas contas do prefeito. Porque existe... É melhor dar superávit, melhor dar um acesso do que dar um déficit. E que nem o vereador Felipe falou, o prefeito, ele está na ponta da lança. E nós estamos, eu sou contador, a prefeitura tem contador. Então, se ele contrata um contador, é porque ele quer ter mais
informação para ele chegar no resultado ainda melhor. Então, foi quando a gente trabalha nesse sentido. Então, eu falei assim para ele, vamos trabalhar seco. Não, mas como é que faz? Não é que faz. Faz assim, ó. Se trabalha, chegou o dinheiro, assinou o convênio, não faz nada ainda. O dinheiro caiu na conta, a nossa providência é mandar para a Câmara. Porque daí você estabelece também um relacionamento com a Câmara, que é o segundo poder, primeiro poder, segundo poder, né? E vocês trabalham junto, é melhor, né? Isso aí é um modelo administrativo, né? Um modelo. Foi quando ele topou, né? Ele topou, ele falou, isso mesmo, legal, vamos ver como é que, né, que acontece, coisa e tal. Então, é assim que a gente está propondo, né? Então, é isso. Pois não. Só para complementar o que vocês estão falando aí, hoje eu tive presente em um bairro consolidado aqui em Fartura, no loteamento consolidado, urbanizado, e o pessoal pediu para visitar o Lago Azul. Dá um exemplo, Lago Azul, onde eles não têm CEP, eles não têm iluminação ainda, mas tem coleta seletiva, paga imposto, e eles pedem a ajuda do executivo, e eu fui lá atendê-los. Mas aí me levou a pensar num outro assunto, que quando eu estava indo lá com uma pessoa, um morador, que me levou até lá para averiguar a situação, nós passamos de frente ao camping municipal, onde eu vi uma placa lá, uma enorme placa lá, de reforma do camping. Governo do Estado de São Paulo, um valor muito alto para se fazer, que maravilha, que eu estou falando isso daí no sentido de eu sou cidadão, eu gostaria que tivesse começado a obra, e está lá o início da obra, já era para ter começado há muito tempo, há meses atrás, então não chegou até o recurso, não chegou nada até agora ainda, e o término da obra também não está tão longe, e está enorme da placa lá, então, como que se diz, o prefeito fica acuado nisso daí, e até a gente, como vereador, que as pessoas questionam a gente. Decinho, como que está o camping municipal lá? Já começou as obras? Não começou ainda. E o investimento é um investimento que está vinculado ao governo do Estado. Então, é muito complicado para o gestor nesse momento aí. Eu penso assim que o prefeito ele acaba se tornando, como o senhor disse, tem que ter um bom contador e também tem que ter um bom procurador jurídico, porque ser prefeito hoje está se tornando uma profissão de risco. O CPF dele está... Mas está em risco, né? A maioria dos últimos 3 gestões aqui, os últimos 3 que passaram, tiveram problema com o Tribunal de Contas. Tiveram problema. Bom, eu acho que... Não, só para falar um pouco com o Anderson, o adicional Bruno, me desculpe, perguntou. Como jornalista, nós temos a informação, a análise, que esse ano foi reflexo da pandemia.
O governo do Estado gastou o dinheiro, o governo municipal gastou, mas o federal bancou. Muita parte sobrou dinheiro. Por isso que foi esse excesso do orçamento, que foi feito um orçamento, uma estimativa a maior. E esse ano veio o reflexo da pandemia. A arrecadação não veio. Eles gastaram muito o que tinha. Como o doutor Milton falou lá no início, teve sobra do orçamento do ano passado. Caiu para esse ano, sobra do orçamento do ano retrasado, porque não foi gasto. A pandemia teve gasto, mas teve lucro para as prefeituras, economia. Isso aí foi no orçamento. Foi gasto em excesso no início do ano. Agora veio o reflexo. Por isso está tendo esses cortes. E esse orçamento, bem enxuto, é a realidade que deve ser feita. Porque subir de, como o Bruno falou ali, de um ano, subir 20 milhões de um ano para o outro, foi muito excesso no orçamento. É só observação que a gente faz como jornalista do que está acontecendo no Brasil todo. Esse ano tivemos um crescimento do PIB, está tendo agora até 3,5%, um crescimento bom, arrecadação boa, mas ainda não vai. Pois, para o ano que vem está previsto um crescimento maior, de 5%. Vamos ver se realiza. Aí pode ter um excesso de arrecadação nesse orçamento enxuto, como está sendo feito. Eu agradeço você. Obrigado. Posso dizer assim? O senhor também. Tá, estou sempre às ordens. Por ter feito esse orçamento, instruído o prefeito no orçamento bem enxuto, que é a realidade nossa. E depois nós não vamos sentir no final do ano que vem o que estamos sentindo no final desse ano. Tá bom. Obrigado. De nada. É isso aí mesmo, que nem a gente viu que foi um ano que teve muita arrecadação suplementar especial através de emendas, né? Sim, Porque, por ser político. É. Aí chega no fim do ano, dá um superávit e incluiu nesse orçamento 102 milhões que todo mundo cresceu o olho achando que viria, né? Sempre assim, né? Promessa sem cumprir. Eu acho que o tema foi bem debatido, foi bem discutido e foi bem esclarecido pelo Milton a questão da necessidade de enxugar o orçamento, que é melhor você fazer um orçamento enxuto do que fazer ele inchado, porque existe menos risco de você receber, de você ter um déficit orçamentário e ter uma conta rejeitada ou coisa parecida, e é bem melhor você suplementar e passar aqui pelo legislativo, e com certeza ninguém vai reprovar uma suplementação de verba, um adicional especial que receba dinheiros dos órgãos federais ou governamentais, né? E que dê um superávit, se Deus quiser, tomara que o ano que vem melhore, né? O senhor Milton falou, o Felipe falou, não tem muita perspectiva, mas quem sabe, né? Quem sabe? Exatamente. Bom, gente, então, acho que encerrando o assunto, eu queria só comunicar aos vereadores que, na próxima sessão, essas peças sejam votadas e, com certeza, já foram deliberadas, né? Já estão nas comissões, já vão ser votadas em primeira e segunda discussão, primeira e segunda votação, vão ser discutidas em primeira e segunda discussão, e primeira e segunda votação e redação final, para que a gente finalize o exercício, né, com chave de ouro. Até quarta. Porque é o seguinte, o orçamento é aquela questão, o orçamento, até que você se vote, não aprove ou rejeite, até que você vote o orçamento, a Câmara não entra em recesso. Ela só entra em recesso a partir do momento que o orçamento já está liquidado. Então, a questão, né, de emendas, até pedido de vista, alguma coisa, vamos evitar, aliás, a emenda não, pedido de vista, alguma coisa, vamos procurar ajeitar toda a situação antes, para a gente não evitar umas extraordinárias, como sempre temos, né? De novembro e a 1ª de dezembro. Depois já entra em recesso a partir do dia 15. Exatamente. Não, só gasta energia, né? Os vereadores não podem receber. Não, é inconstitucional você repagar, você remunerar. Existe uma lei específica e existe a Constituição, ela é clara, que o vereador não pode receber verbas indenizatórias, que são as sessões
extraordinárias ou qualquer outro tipo de sessão. Então, ele só é remunerado por um valor fixo, tipo, vamos supor, um valor X, pelas sessões ordinárias e extraordinárias. E existe um dispositivo na lei que ela fala o seguinte: se o vereador não comparecer na sessão, ele tem um percentual, qualquer sessão, ordinária ou extraordinária, ele tem um percentual que ele deixa de ganhar. Então, é proporcional à sessão, só que as extraordinárias não são remuneradas. Bom, então, eu peço a compreensão de todos com relação à votação do projeto na próxima sessão e agradeço a todos os senhores pela presença na audiência pública e boa noite a todos. Desculpa, Viane.